Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Então, hoje eu venho falar uma palavra que Deus tocou no meu coração para falar para vocês, que está em Salmos 4, mas primeiro nós vamos orar. Senhor, Paizinho, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de graça, Pai, entra, Senhor. Nós entramos, Senhor, na Tua santa e infinita presença, Pai, para Te pedir, Senhor, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, pela nossa pequenez, perdão, Senhor, pelos nossos pecados, aqueles cometidos através de ações, pensamentos e através de coisas que talvez a gente não perceba na hora, mas o Senhor veja. Então eu te peço, Jesus, vai nos curando, vai nos purificando e vai trazendo, Senhor, o teu amor e a tua infinita bondade sobre a nossa vida. Senhor, eu te peço também pela vida da minha casa, pela vida da minha família, pela vida do meu filho, pela vida do meu futuro esposo. É isso que eu te peço, Jesus. Vai cobrindo, vai nos purificando, vai nos guardando, Senhor. E eu te peço, Jesus, guarda, Senhor, a minha casa, guarda, Senhor, a minha vida, né? Guarda, Senhor, todas as áreas da minha vida. Quer dizer, futuro esposo não, marido já, né? E guarda, Senhor, tudo aquilo que eu não consigo ver, né, Senhor, o Senhor me guardando, mas o Senhor me guarda, Senhor, a vida do meu filho, guarda a vida do meu esposo, guarda, Senhor, a vida de todas as pessoas que necessitam de Ti, e que esse vídeo, Senhor, chega no máximo de vidas possíveis, que possa, Senhor, estar diante da Tua palavra e diante de você e diante do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, Pai, da gente. Espírito Santo, venha nos rondando, venha, Senhor, nos mostrando a verdade, porque a verdade, ela tem que estar diante, porque a sua palavra diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então nós precisamos ser libertos, Senhor, da incredulidade, nós devemos ser libertos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor não sente que temos, porque a tua palavra em Cristo Jesus tem que ser o diferencial nessa terra. Então, Senhor, nos ensina e nos purifica, Senhor, cobre tudo que é nosso, direto ou indiretamente. É isso que eu te peço, Senhor, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amados. Tá aqui, ó, em Salmos 4, do capítulo 1 ao capítulo 8. Tá aqui, ó. Confiança em Deus na angústia. O mestre de canto com os instrumentos de cordas. Salmos de Davi. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia tu és, tu me dás alívio. Tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a glória minha em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? E saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Tremam de medo, mas não pequem. Consultem os travesseiros, consultem o traiçoeiro coração. E sosseguem, ofereçam sacrifícios de justiça e confiam no Senhor. E há muitos que dizem: quem nos dá a conhecer o bem? O Senhor levanta sobre nós a luz do seu rosto. Mas a alegria pudestes no coração de quem se alegra deles, quando eles têm fartura, e cereal de vinho. Em paz me deito, logo me pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em seguro. Então aqui fala sobre a aflição de Davi, o quanto ele estava desesperado, o quanto ele pedia. Então aqui está a nossa confiança, aqui mostra que Davi, ele confiava no Senhor. Então assim, por mais que ele orasse,
Porque assim, Deus, muitas das vezes a gente tem que entender que o sim de Deus é sim e o não de Deus é não. Então as pessoas estão acostumadas sempre com sim. Então quando vem Deus e dá um não, a pessoa se revolta, a pessoa se ira e a pessoa vira contra o Senhor. Só que não tem nada a ver, porque todo bom pai, ele corrige os seus filhos. Então aqui tá: ó Deus da minha justiça, eu clamo por você. Então nós temos que clamar por Deus, porque Ele é o Deus da nossa justiça. Então sosseguem o coração de vocês, mantenham a paz, mantenham o equilíbrio mediante a todo tipo de luta que você está vivendo. Porque eu não sei o tipo de luta que Deus está fazendo você ter. Porque a gente ser amado por Deus também significa que nós seremos provados, né? Deus, ele prova a nossa fé, ele testa a nossa fé. Assim como aconteceu com Jó, assim como aconteceu com Davi e assim como aconteceu com grandes personagens da Bíblia, assim como foi com Israel, entende? Deus, ele prova o nosso coração e ele é o Deus da nossa justiça, né? E tanto que o título tá aqui: confiança em Deus na angústia. Então nós temos que confiar em Deus mesmo na angústia, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando nós passamos por uma perca, mesmo quando nós passamos por dia de lutas, mesmo que assim às vezes aos nossos olhos a gente vê que para os nossos olhos aquela situação não tem não tem solução, né? E aí Deus, ele vem e se mostra pra gente de uma forma diferente. Então ele mostra que realmente ele é Deus e ele faz todas as coisas acontecerem, porque tudo tem o tempo do Senhor para acontecer. Existe tempo certo para todas as coisas e todo o propósito debaixo do céu, né? Então eu falo isso mediante a tantas coisas que eu venho vivendo em Cristo, porque assim, passar por uma perca gestacional não é fácil, perder uma mãe não é fácil. Então eu passei por 3 grandes perdas na minha vida. E essas 3 grandes perdas que eu passei na minha vida, eu tô tendo que... A primeira perda que eu tive, eu já me recuperei em Cristo. Então hoje eu tenho a ciência de que aquilo foi necessário. Aquele momento, ter acontecido tudo o que aconteceu quando o meu primeiro marido faleceu. Então, tipo, 2020 foi necessário, né? E também já tinha chegado o tempo e a hora dele. O Senhor já tinha preparado todas as coisas. E agora, ano passado, eu tive uma perca gestacional com 3 meses de gestação. Então, ali o Senhor também viu. Mas ali o Senhor viu que também não era não poderia ter aquele filho naquele determinado momento. Então, ali, por mais que me doa falar e por mais que isso me entristeça dentro, eu tô aprendendo a me curar em Deus e eu sei que no tempo certo, se for da vontade de Deus que eu tenha outro filho, Deus, ele vai preparar todas as coisas. E também agora mediante a perca da minha mãe, o falecimento dela. Então aqui, meu coração tá angustiado. Eu tô triste com diversas situações da minha vida que eu venho passando. Mas hoje eu entendo que é necessário a gente passar por certas percas na nossa vida. Porque através disso eu tenho autonomia e crescimento espiritual para lidar com uma mãe que perdeu um filho, para lidar com uma mulher que perdeu, ou até mesmo com uma mulher que perdeu o marido. Eu tenho autonomia espiritual forte para lidar com uma pessoa que perdeu uma mãe. Então, são habilitações que eu acredito que mesmo na minha angústia, o Senhor está me preparando para viver o extraordinário, o grande de Cristo. Porque tudo tem seu tempo e tudo tem sua hora exata. A minha mãe, eu jamais pensei que ela fosse agora, mas enfim, há tempo certo para tudo. Lá em Eclesiastes 3 diz que há tempo certo de nascer e há tempo certo de morrer. Então, há tempo certo de a gente colher todos os frutos que nós necessitamos em Cristo. Não é fácil falar isso para vocês, não é fácil chegar aqui e falar assim, olha, confiança em Deus na angústia, sendo que eu também estou passando por uma angústia. Eu passei por 3 grandes percas na minha vida e não foi fácil me reerguer, não foi fácil eu estar do jeito que eu estou. Mas hoje eu entendo que o Senhor tem um propósito por trás disso tudo que eu passei. Também me envolvi com uma pessoa que teve problemas com entorpecentes. Então eu tenho autonomia para falar com uma pessoa, uma mãe que às vezes tem um filho drogado,
ou com uma esposa que tem um filho que também é um viciado em entorpecentes, que hoje Deus me livrou, graças a Deus eu tô bem. Mas assim, não tem como a gente não olhar para essas situações na minha vida e ver as lutas que eu passei desde a infância até eu chegar aqui e falar isso para vocês. Não é fácil eu falar para vocês confiança em Deus na angústia, mas é ali na angústia onde Deus ele tá trabalhando no nosso coração, ele tá trabalhando no nosso espírito, porque é uma preparação espiritual para tudo aquilo que nós estamos vivendo. Porque aqui tá também, ó, Deus da minha justiça e na minha angústia, tu és o meu alívio e tens misericórdia de mim. Que ele tem misericórdia da gente, mesmo a gente passando por todas essas lutas. Não é fácil eu falar pra você, olha, gente, é fácil conviver com uma pessoa que usa droga. Não é fácil. Mas a pessoa, se no caso ela quer uma cura, ela quer uma libertação e ela quer uma transformação, ela consegue sair disso. Ela consegue. É assim, é difícil, a pessoa tem que estar muito firme em Cristo para poder conseguir se reerguer. Não é fácil a gente se recuperar de um luto quando nós perdemos um filho? Não é fácil. Nós temos que estar muito firme em Cristo. Esse filho que eu perdi foi 5 de agosto de 2024, não tem nem um ano ainda. Ele ia nascer agora em fevereiro, mas enfim, o Senhor tem tratado comigo nisso. O Senhor tem me mostrado a tua infinita misericórdia. Passei por muitas coisas, né? Assim, quando eu achei que tudo ia ficar bem, que eu ia conseguir ter a minha família bem estabilizada, bem concreta, porque eu já vim de uma perca, que eu perdi um marido, eu fiquei viúva aos 25 anos de idade. Então eu passei por essa perca, eu passei por essa prova e depois conheci essa outra pessoa. Enfim, não foi o que Deus quis que fosse com aquela outra pessoa, porque se ele quisesse curar, ele teria se curado. Mas enfim, agora hoje, graças a Deus, eu tô bem, casada e tenho uma estrutura familiar boa, né? Então, assim, tudo foi uma habilitação espiritual e um crescimento espiritual, porque nada na nossa vida é fácil. E como o povo fala, servir a Deus. Não, servir a Deus, gente, não é fácil. Não é um morango servir a Deus. Servir a Deus, a gente tem os nossos momentos, claro, de felicidade. Nós temos que abrir mão de muita coisa. Nós nos angustiamos, nós nos entristecemos, nós passamos por muita prova, vamos dizer assim. Mas todas as provas o Senhor segura a gente pela mão e carrega, né? Então nós temos que confiar que Cristo, mesmo na angústia, Ele nos carrega, Ele nos leva. E é isso que eu tenho acreditado e é isso que eu tenho me fortalecido. Minha mãe faleceu não tem nem um mês ainda também. E a perca desse bebê que eu tive não tem nem um ano. Mas eu tenho que estar forte espiritualmente, porque eu tenho um filho, eu tenho um marido, tem pessoas que dependem de mim, né? Então eu tenho que me fortalecer em Cristo para poder ajudar a minha casa. Então eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que fazer tudo para que eu não caia numa depressão, porque não é fácil você passar por essas percas da sua vida e você olhar para você e falar, cara, as pessoas olham e falam, como você é forte, como você não chora, mas quantas lágrimas eu já não tive no secreto, quantas lágrimas, muitas das vezes eu não consegui nem chorar. Isso não é questão de força, isso é questão que Deus nos segura. Deus, Ele carrega a gente pela mão e Ele nos prepara e Ele nos molda para a gente viver a transformação em Cristo Jesus. Então é isso, gente. Está em Salmos 4, que fala, confiança em Deus angústia. Mesmo angustiados, nós temos que continuar e perseverar em Cristo. Entende? Entender os propósitos que Cristo tem na nossa vida, porque Deus, Ele é bom e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes o que eu quero pra mim não é o que Deus quer. Muitas das vezes, porque a palavra de Deus fala, o coração do homem, ele é enganoso. Então o nosso coração, ele nos engana. Então muitas das vezes nós temos sentimentos frustrados, às vezes de relacionamentos que passou pela nossa vida, de pessoas que passaram pela nossa vida, de muitos relacionamentos longos que nós vivemos ao longo da nossa vida, seja na parte amorosa, seja na parte da amizade. Nós permitimos que as pessoas nos machuquem e nós não temos mais que permitir isso, porque Deus, Ele nos cura e a cura, ela vem de dentro
para fora. Então, assim, eu tenho que estar forte para poder ajudar o meu marido, eu tenho que estar forte para ajudar o meu filho, eu tenho que estar forte para ajudar a minha irmã, que também perdeu a mãe, eu tenho que estar forte para ajudar os meus irmãos que perderam a mãe. Então eu tenho que estar forte em Cristo Jesus. Por mais que me doa, por mais que eu chore, eu tenho que chorar para Cristo. Nós temos que chorar para Cristo. E também falar das nossas dores, nós não temos que falar com qualquer pessoa. Por isso que Deus já tá aqui, ó, confiança em Deus na angústia. Nós temos que confiar em Deus, porque muitas das vezes a gente fala com alguém aqui e a pessoa já tá espalhando fofoca ali. Então nós temos que confiar que Cristo, ele é a nossa ajuda. Isso não significa que nós não temos que confiar, mas nós temos que pedir discernimento para Deus para poder confiar nas pessoas. E Deus, ele coloca pessoas certas para viver as lutas junto com a gente. Ele coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho. Eu falo porque, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje no meio desse processo. Não é fácil, sabe? Não é fácil ter que passar por essas lutas e muitas das vezes eu tá aqui querendo chorar pra vocês e eu ter que segurar as lágrimas. Isso não é questão de você ser seco, é uma questão que você chora pra Deus, porque quem chora pra Deus tem resposta e a resposta vem do céu. Então, gente, se abram para viver a cura de vocês, seja numa perca gestacional, seja na perca de uma mãe, seja na perca de um marido. O luto, o luto é uma fase que você tem que viver, mas não é uma coisa em que você tem que ficar remoendo. Nós temos que aprender a liberar perdão, sim, para a pessoa que já foi e pra gente próprio, pra gente poder seguir a nossa vida. Então nós temos que abrir a boca, pedir para Deus nos curar, porque a cura ela vem de dentro para fora. Então quando nós nos curamos espiritualmente, ele nos mostra e ele vai transparecendo no nosso rosto e na nossa vida, né? Na nossa vida, assim, todos os sentidos, ele vai nos moldando, ele vai nos preparando, ele vai nos mostrando. Então hoje eu tô aprendendo a ter mais intimidade espiritual com Cristo. E através desses vídeos que eu tô gravando e postando na internet que tá me ajudando a superar essa fase do luto da minha mãe, mas também a fase da perca do bebê que eu tive, que ainda mexe comigo, porque assim, era para nascer agora em fevereiro, mas assim, aí minha mãe morreu em janeiro. Então é complicado a gente passar por tudo isso e a gente tá forte, porque a gente tem que estar forte em Cristo Jesus. Dói passar pelo luto? Dói, mas às vezes é necessário e a gente tem que acordar. E Deus coloca pessoas no nosso caminho. Passei por uma fase do meu luto só, no primeiro luto, sim. Não tive tanto apoio como eu gostaria de ter, não, porque assim, às vezes Deus até permite que as pessoas não nos ajudem. Mas Deus, ele tira o que nos fere para dar pra gente o que nos cura. Então, às vezes, num relacionamento que nos feriu, Deus, ele tira para dar alguém que vá ajudar você a se curar. Porque o fato de um relacionamento não ter dado certo, ou de a pessoa ter ido tipo assim, ter morrido, ou ter acontecido alguma outra coisa, Deus, ele tá te preparando. Então, ele vai tirar o que vai te ferir. Não tô falando assim. Então ele vai tirar aquela dor do luto, ele vai tirar aquela dor que você tá passando, ele vai tirar tudo aquilo que tá te ferindo pra trazer pra você exatamente o que vai te curar. Exatamente como ele vai te tratar, porque a forma com que Deus trabalha com cada um é diferente. Então, a mesma forma que ele trabalhou na minha vida, não é a forma que ele vai trabalhar na de fulano, não é a forma que ele vai trabalhar na de ciclano. Cada um, ele vai trabalhar de um jeito diferente, porque ele tem um jeito especial para tratar com os seus filhos. E hoje eu tenho esse entendimento de que confiança em Deus na angústia. Por mais que eu estou angustiada, por mais que eu estou triste, eu sei que Deus, ele tá me tratando de uma forma que talvez eu não gostaria. Não gostaria de perder um filho. Não gostaria de perder minha mãe, não. Mas ali ele tá me moldando, ele tá me habilitando e tá me ajudando a crescer. Como pessoa, como mulher e como mãe. Então ele tá trazendo a transformação, ele tá trazendo a mudança pra mim. Então ele tá me mudando de dentro para fora. É como ele vai fazer com cada um de nós. Porque ele nos muda, ele nos transforma. Então a cura, ela vem de dentro para fora. Às vezes numa dor, num luto, ou em qualquer outra situação da tua vida. Às vezes uma perseguição no trabalho, às vezes uma perseguição que você tá sofrendo dentro da sua casa, de pessoas da sua própria casa. E é isso.
Deus ele tá trabalhando diferente. Então levem com vocês isso do primeiro capítulo até o 8. Então tá aqui, ó. Filhos dos homens, até quando vocês vão querer transformar a minha glória em vergonha? Até quando amarão a vaidade e buscarão a mentira? Saibam, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor ouve quando eu clamo por ele. Então aqui o Senhor ele ouve quando a gente clama. Então ele nos molda, ele nos modifica. Então não é isso, gente. Confiar em Cristo mesmo triste é essencial. Então eu peço para que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma vida transformada e uma abundante proteção em Cristo, né? E começam a pedir discernimento a Deus para tudo aquilo que você vai fazer na tua vida, seja para entrar num relacionamento amoroso, seja para entrar numa amizade, porque Deus ele também tira pessoas, tira amigos, tira tudo. Tem certos momentos de luto que a gente de luto ou de luta ou de qualquer outra situação que Deus ele tira, porque tem provas que às vezes a gente vai passar mesmo só, sem ter ninguém, mas tem provas que às vezes ele coloca também as pessoas. Então a gente tem que aprender a discernir e também a nossa confiança em Deus tem que ser tanta, que a nossa intimidade tem que ser muito grande com Cristo e deixar esse momento de angústia, né? A gente tem que viver esse momento mesmo, tá? E que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus venha trazer a transformação e venha moldar a vida de cada um de vocês de uma forma extraordinária e tremenda, porque da mesma forma que Ele está fazendo na minha vida, Ele está me mostrando tudo isso e Ele está me dando discernimento, entendimento de muitas coisas, até de pessoas que Ele tirou do meu caminho, seja amizade, seja relacionamentos amorosos. Ele tem me trazido muito isso, confiança nele, porque Deus ele dá, mas Ele também sabe o momento de tirar. Então a minha mãe teve comigo durante todos esses anos, mas o Senhor achou melhor levar. O bebê teve na minha barriga por 3 meses, mas o Senhor achou melhor recolher. Então, porque tudo na vida da gente é um crescimento espiritual, tudo na vida da gente é uma angústia que às vezes o que a gente acha que é maldição ou que é uma perca, o Senhor vai transformar em bênção. Eu espero que esse vídeo chegue em pessoas que estejam passando pelo luto, ou esteja passando por uma perseguição no trabalho ou em qualquer outra área da tua vida, mas entenda que Jesus ele tem misericórdia de você e Ele tá escutando você. Ele ama muito você e você é um vaso precioso a Cristo. E Deus ele vai trazer a resposta no momento certo, porque não existe esse negócio Deus tarda, mas não falha. Deus ele nunca tarda. E ele nunca falha, ele chega no momento e na hora certa. Tem esse negócio, que tem muito esse ditado, né? Ah, Deus tarda, mas não falha. Não, Deus ele não tarda, ele vem na hora e no momento certo, porque Ele sabe o momento certo de agir na vida de cada um de nós. Então Deus abençoe a vida de vocês, tenham uma boa tarde e que vocês sejam vasos muito preciosos a Cristo. E entreguem a confiança de vocês mesmo quando você está passando por uma necessidade. Às vezes está faltando coisas dentro da sua casa ou qualquer outra situação da vida. Confie em Deus que Ele vai trabalhar na vida de vocês. Amém. Beijos.